E aí estamos nós, em pleno sábado, dia 25 de novembro, às 5h35 da manhã. O dia ainda vai começar, para alguns já começou, para alguns não terminou ainda, nós vamos começar. Bom dia, você que está chegando agora, boa tarde, você que acordou um pouquinho mais depois do almoço, ou que está vendo o vídeo agora depois do almoço, e boa noite para você que chega à noite. Olá, Eliane, seja bem-vinda, acordou cedo hoje. Fico muito feliz com quem entra comigo agora esse horário. Não é pelo horário, não é pela vontade de ser essa hora, mas é pela importância da gente aproveitar o nosso dia, né? Começar cedo para fazer render. Não é... Eu tenho um hábito, eu vou dizer que eu tenho um hábito de ficar até tarde acordado, né? Aquela vontade de fazer mais alguma coisa. No entanto, o certo realmente é a gente começar mais cedo e terminar mais cedo. Então, aí para mim é uma transição, né? Não sei para alguns que tem que começar cedo, já tem que sair cedo para o batente, e para mim está sendo essa transição, e vou confessar que tem sido muito bom para mim, apesar de ser uma luta, né? Eu que adoro sentir a noite, né, mais tranquila. Mas olha que legal, 5h30 da manhã, não tem ninguém para encher o saco, não tem ninguém para incomodar, você já começa o dia animando, né? O olho abrindo ainda. Para quem já está no café da manhã, tomou um café, hoje eu vou só de água. Eu não sei se o microfone já resolveu o problema, estou usando outro microfone aqui para ver se resolve. Calma, vai melhorar. Ou então pode dar uma olhada no YouTube lá está com um som bom. Agora eu consegui configurar o som no YouTube. Ontem eu acho que estava sem som, mas hoje já está tranquilo o som lá. Deixa eu ver, o som funcionando normal no YouTube. É isso. Seja bem-vindo, né? Eu estou todo dia às 5h35 da manhã. Eu sou Marcos Chavarelli, para quem porventura não me conhece, ou para quem está chegando por agora, seja bem-vindo mesmo. Eu estou nessa jornada de aprendizado, já fazem 43 anos, só que agora eu resolvi impactar um pouco mais a mim mesmo e a quem quiser estar junto, a quem quiser compartilhar, a gente aprender um pouco mais. Posso trazer outros livros, hoje eu vou trazer este aqui. Esse aqui eu herdei da minha tia. Infelizmente, há uns 25 anos atrás eu me afastei desse livro e perdi praticamente todas as versões que eu tinha, né? Eu tinha bons livros, mas aí eu desfiz de tudo. Mas não tem problema, tem muitos novos atualmente. E eu estou nessa jornada agora de compartilhar com vocês. Eu não vou dizer que é só por vocês, é por mim. Eu estou lendo por mim. Mas eu estou aproveitando essa oportunidade para trazer para vocês também um pouco desse conhecimento que muita gente passa desapercebido. Esse livro já tem milhares de anos, acredite quem quiser, tem mais de quase 3.000 anos tem esse livro. E uma curiosidade, para quem acha que Provérbios de Salomão, nós estamos nessa jornada de Provérbios, para quem acha que Provérbios é só do Salomão, não, é uma coleção. Inclusive tem algumas frases ou ditos que não são dele, mas atribuem-se a ele, né, pela coletânea, só que necessariamente podem ter outros autores também, mas basicamente ele é atribuído a Salomão, que foi rei de Israel, o terceiro rei de Israel, filho de Davi. Tem uma história muito impressionante, para não dizer só bonita, né? Tem percalços aí na vida desse rei, que historicamente ele tem aí vários elementos dele na nossa história, que são a construção do templo de Israel, né? As tantas concubinas e esposas que ele teve, perdão, que aí ele ficou famoso, né? Pelas 700 esposas, 300 concubinas. Tem gente que se impressiona por isso. Tem outras pessoas que se impressionam pela sabedoria de Salomão. O clássico de Salomão, você não vai ver em Provérbios, mas o clássico da sabedoria de Salomão está lá no livro de Reis. Eu posso até dar uma olhada aqui, que na verdade refere-se a
Aquela questão do bebê, né, dos bebês, né, um bebê que tinha morrido, né, e duas mulheres foram brigar na frente de Salomão. Tá aqui, ó, 1 Reis 3, 16 a 28, é outro livro da Bíblia, que tem os relatos do rei Salomão. E aí nesse episódio que todo mundo conhece, que Salomão é procurado por duas mulheres, que um bebê tinha morrido, e uma colocou um bebê morto na cama do outro e trocou de bebê para dizer que era seu, e a outra estava dizendo que aquele era dela. Então estava aquela briga, duas mulheres brigando por um bebê, dizendo que era o vivo e o que tinha morrido era da outra. Aí, quem não conhece, escuta essa. Aí Salomão pegou, olhou assim as duas mulheres brigando, uma dizendo que a outra que roubou. Aí como descobrir qual mulher era? Não tinha DNA na época, né? Esse aí é o típico quadro de casos de família ou ratinho, né? Que você tem duas mulheres brigando por causa de um bebê. Claro, aí hoje tem o DNA, hoje tem traços físicos que é bem mais fácil, né, de você comprovar. Mas eu imagino que os bebês tinham cara de joelho na época. Vai saber de qual mãe que é. E aí Salomão, todo mundo vai achar sábio, né, hoje, mas na época, aliás, na época foi sábio, a gente sabe pelos relatos históricos, mas hoje, tanto hoje, né, deveria ser impactante. Salomão falou assim: vai, corta o bebê no meio e dá metade para uma, metade para outra. Enquanto você pode achar isso talvez macabro, né, cortar um bebê no meio, a sabedoria está em seguida, está na reação. A mulher que era a impostora, ela falou assim: não, então corta mesmo, não vai ser meu, não vai ser dela também. E a mulher, mãe de verdade, ela falou assim: pelo amor de Deus, não corta não, dá para ela, que ele fique vivo, mas dá para ela, mas que ele fique vivo. E aí o cara sacou na hora, né? Falou assim: óbvio, né? Eu acho que depois dessa você também sacaria. Ou se você prestar atenção e perceber nas pessoas a reação dela, a leitura não verbal, ou então a maneira como a pessoa se porta. Você não precisa estar numa condição de rei para julgar, mas você pode sentir também, né? Então rapidamente ele percebeu que a mulher que realmente era mãe de verdade, ela se importava com a criança. E aí nesse contexto ele pegou e deu o bebê para a mãe verdadeira, que é a que se importava com o bebê. Então, tirando essa história de Salomão, por isso que esse foi uma das coisas que mais reverberou aí em várias nações, vários países ao redor, né? O pessoal se impressionou com esse e outros. A gente não tem muitos relatos, mas esse é um bem impactante. Se você não conhece, 1 Reis 3, capítulo 3, versículo 16 a 28, tem essa história lá. Então, por ter sido conhecido pela sabedoria, esse livro de Provérbios também ganhou essa relevância, também ganhou essa fama. E é por isso que hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, já sem demorar mais, o capítulo 3. Eu estou usando a versão do João Ferreira de Almeida. Ela é uma versão protestante, por assim dizer. Lembro vocês que o livro foi feito em hebraico, talvez encontrado em hebraico, alguns trechos em aramaico. Muito foi traduzido na época para o grego, para o latim. O João Ferreira de Almeida pegou uma dessas versões aí e converteu. Acho que a versão que ele converteu foi em espanhol, ou seja, você já tem aí um telefone sem fio de versões. A versão original está num contexto, né? Então lembra sempre que todo texto ele tem uma carga cultural de época da pessoa, do que ela viveu. Então vale a pena eu reforçar isso para vocês entenderem, tá? Não é um texto complicado, mas aí o João Ferreira de Almeida pegou a versão em espanhol e traduziu para o português de Portugal em 1600 e bolinha, não é de agora. Claro que aí de 1600 para cá essas versões foram sendo adaptadas. Então vão ter palavras um pouco estranhas, não estranhas, né? Umas palavras um pouco diferentes. São palavras que a gente já se acostumou no contexto religioso, né? Mas vai na essência, entenda o contexto, entenda a frase e aplique-a, né? A gente não precisa criar uma religião, criar uma igreja para defender uma versão da Bíblia e nem ficar discutindo sobre interpretação, mas guarda no seu coração. Ontem eu me impressionei com essa palavra, né?
que a sabedoria entrará no coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Então a sabedoria ela entra pelo coração. Então faça sempre uma leitura com o coração. Você lê racionalmente com a mente, mas aí a leitura, a compreensão faz no teu coração aí. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Esse aqui eu tenho que ler. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Aí é realmente um convite a gente se entregar, né? Não te desampare, quer dizer que não te abandone, não te deixe. Se você ler em outra versão aí, pode até comentar, escreve aí a versão que você escreveu, do versículo que você mais gostou talvez, ou que mais te chama atenção nesse capítulo 3. Por enquanto é esse aqui, ó. Não te desampare a benignidade, ou seja, seria bondade, né? E a fidelidade é sinceridade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Ele valoriza muito mais o coração do que o intelecto. 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa aqui eu tenho que parar. Quem sabe aí o que é estribes? Estribar é sustentar, é ficar de pé, é se apoiar. Eu não tenho problema de não saber a palavra aqui não. Eu acho que se você não sabe, vale a pena você sempre compreender. E aqui fala assim: não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Como é que você vai confiar numa divindade que você não se relaciona, que você não se conecta, que você não escuta, que você não... confia no Senhor. Você vai confiar em padres, pastores, em líderes religiosos? São homens de Deus, né? Eles estão ali por um propósito, mas é só essa maneira que Deus fala com os humanos, com as pessoas, por meio da religião? Você vai ter que encontrar um outro meio e para confiar no Senhor de todo o teu coração e não apoiar no seu próprio entendimento. Quando fala apoiar no próprio entendimento, é você se amparar, você se sustentar. Entendimento é racional. Então você vai ter que fazer uma nova conexão diferente aí. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não bota fé só no que você está pensando. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A gente fica um pouco arrogante quando a gente se empolga com o conhecimento que a gente tem das coisas da vida, né? Eu já me peguei várias vezes e falei assim: caramba, como você lida bem com esse assunto? Aqui já fala o contrário, né? Fala assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Aqui a galera usa muito para versículo 9 de Provérbios. Usa muito isso aqui para falar sobre... Eu vou dar uma experiência pessoal aqui agora. Escuta bem: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É bem interessante que quando eu era religioso e fazia parte de uma religião e frequentava uma igreja e ia todo domingo, como diz a cartilha religiosa, a gente tinha uma tensão na hora de falar de dinheiro, na hora de falar de dízimo, na hora de falar de oferta, na hora de falar de doação. No meio protestante isso é bem complicado, porque existe uma pressão grande das igrejas em recolher os dízimos, né? Então usa-se muito esse versículo aqui. É bacana você refletir um pouco. Eu estou dando um pouco minha opinião. E é uma pressão grande porque
as igrejas são estruturas, não vou dizer estruturas, né? É um corpo vivo, fundamentado na Bíblia, tá? Antes que alguém aí pense diferente, a igreja está aqui na Bíblia, a fundamentação dela, o motivo dela, a existência dela. Vou discordar um pouco da maneira como as pessoas interpretam a igreja, né? Eu vou à igreja, então está falando ao templo, está falando da estrutura física. A igreja é muito mais que isso, a igreja são, na verdade, as pessoas. E quando a gente pensa no templo e na organização das pessoas, precisa aí de uma estrutura, precisa de uma organização. E aí sim, eu quero que vocês entendam que a igreja, a estrutura, essa que fica na esquina da tua casa, essa que faz barulho, aquela que fica num local bonito, com aquele templo bonito, com aquela cruz, com aquela organização, com aquele jardim toda bonita, né? Com os bancos. Todos esses templos, eles existem em função da igreja. O mais importante não é o templo em si, mas aí alguns vão pegar no meu pé. Estou nem aí. Leia e entenda. Vai estudar mais. O mais importante é a igreja, é o corpo vivo, são as pessoas. Os templos, eles são legais, são bonitos, são importantes, tá? Aí eu volto a falar, eles são importantes, que eu nunca vi uma estrutura nesse planeta que mais ajuda as pessoas do que as igrejas. Nunca vi nenhuma organização, pode ser ONG, pode ser o governo, nenhuma organização que ajuda mais as pessoas do que as igrejas. Então, defendo a igreja, entendo a existência dela, vá para a igreja, participe de alguma comunidade cristã, fundamentada na Bíblia principalmente, e ela precisa de uma estrutura. Então, para organizar, para pagar a estrutura, para limpar, para decorar, para ter os bancos, a estrutura, a pintura, tudo aquilo que a gente usufrui, precisa de recursos. E aí o pessoal usa esse versículo, que a gente precisa coletar o dinheiro para pagar as igrejas, para que elas funcionem, pagar o salário de quem está lá. Só que esse versículo ele fala muito mais do que isso. Eu falei tudo isso aí, defendia a igreja, defendia os recursos que as pessoas... Eu vou até falar um pouco mais, vou incomodar algumas pessoas, né? Para mim a igreja hoje, o templo, as comunidades são como clubes. O que são clubes? É um aglomerado de pessoas que coleta um valor ali mensalmente, para que você tenha aquela piscina, tenha aquela quadra, tenha aquela estrutura. Tem as estruturas. E essas estruturas, volto a dizer, elas impactam na vida das pessoas. Elas restauram pessoas, elas renovam pessoas, elas trazem esperança. Por isso que eu digo que elas são as melhores instituições que ajudam as pessoas. Elas não vêm só para te encher de doutrina, te encher de regras. Regra é uma coisa, princípio é outra. Aqui eu estou falando de princípio. Ela vem também para trazer esse amparo, trazer a esperança, trazer esse conhecimento aqui, ó. Esse conhecimento aqui é muito falado lá nas igrejas. Vá à igreja, volto a dizer. Mas se você quer saber como eu interpreto, primeiramente eu interpreto como um aglomerado de pessoas ali que estão reunidos por um propósito. E necessariamente eles têm que usufruir do ambiente, têm que usufruir da música, usufruir do clima, né? Enfim. Então por isso é que eu defendo também os recursos, né, que são destinados às igrejas, defendo as isenções, defendo os benefícios. E aí eu não estou falando só de protestante, não estou falando só de católica, estou falando de toda a igreja que se fundamenta. Eu defendo as que se fundamentam na Bíblia e na Palavra de Deus e no cristianismo, tá? Não vou ser contra as outras religiões que venham a fazer o bem, que venham a defender, especialmente se estiverem fundamentadas na Bíblia. Essa é a minha opinião, tá? Me perdoe outras religiões que têm outros deuses, que têm outros princípios, né? Segue o teu caminho, mas para mim o importante é o que é fundamentado na Bíblia, com respeito, né? Mas cada um no seu caminho. E aí, honrar a Deus com os bens e com as primícias da renda, que é o que fala aqui no versículo 9. Esse capítulo aqui é um pouco maior, então calma aí que eu já volto. Você
antes de pensar necessariamente na igreja, é você dedicar isso a Deus. Aí alguns pastores aí que gostam de recolher dízimo, talvez vão se incomodar com isso, mas Deus não está falando para você entregar, né, o seu dízimo, a sua renda. E isso aqui fala primícia, não está falando só de 10%, pode ser 10%, pode ser 20%, pode ser o que o seu coração, né, conectado lá com o Criador, desde que você tenha uma relação com Ele. Se você não tem uma relação com Ele, não adianta você ir com rios e rios de dinheiro para comprar algum benefício, né, religioso. Esquece. Aqui está falando de quem tem relacionamento com Deus, né, para quem realmente se dedica a escutar, né, quando fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração, a quem realmente se interage. Você não vai confiar em um líder religioso, né? Você pode estar com ele, ouvi-lo, mas tem que confiar no Senhor. Então, assim, vai muito além do que essa questão de dar o dízimo, tá? Não sei se você vai me entender. As primícias da tua renda, muitas vezes a tua renda, ela não é, para as pessoas que têm um salário, você pode colocar, as primícias é o principal, tá? Eu entendo assim, é o principal. Então, receber o salário, a primeira coisa, antes de você dedicar a pagar as contas, é você separar aquela cota que é a primícia para honrar o Senhor. Aí eu vou te dar a minha opinião de quem não é religioso. Se você segue uma igreja, segue uma doutrina, fica atento, porque é o seu conjunto, não vai se rebelar aí não. Mas eu te digo, vai além disso, porque muitas vezes você pode precisar usar esse recurso para ajudar uma pessoa, para ajudar uma instituição. As igrejas são instituições. Então isso aqui tá. Para você que é protestante, lida muito, especialmente nas igrejas evangélicas, né, que lida muito com dízimo, todo domingo tem essa rotina, né? Pede os dízimos, pede o dízimo, pede dízimo, pede a oferta. Isso aqui já está fundamentando para você. Mas para você que é católico, para você que não é cristão e quer, veja bem, e quer desenvolver uma nova habilidade, que você quer desenvolver o desapego, aqui também tem aqui tem uma fundamentação de desapego. Aquela pessoa que fica muito apegada a dinheiro não dá conta de lidar com isso aqui não. Então, assim, é sabedoria. Se você vai acreditar ou não, aplicar ou não, é sabedoria. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E aqui vem a complementação da sabedoria. Você honra a Deus com suas primícias, e aí você vai ter nada mais, nada menos do que fartura nos celeiros. Quem é fazendeiro sabe que é celeiro, né? São aquelas... são os silos onde você enche de grãos, onde você armazena, né, os alimentos. Transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é promessa. Eu acredito. Você quer botar a prova? Testa. Então, assim, as religiões se fundamentam nisso para te cobrar, mas antes de ser cobrado nesses aspectos, você tem que estar com o coração aqui. Volto a dizer, não adianta você ir lá dar 10, 20, 30% ou 5%, né? Achando que está negociando com Deus, quando na verdade isso é uma coisa um pouco mais profunda. Mas põe teu coração em ajudar, põe teu coração em dedicar os teus bens, né? Não só as primícias, mas os teus bens, toda a tua renda. É para dar todo o teu dinheiro para a igreja? Isso é contigo. Porque aí vão se encher fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você não vai entender isso aqui se você não tiver uma relação com Deus, tá? Não tente comprar a fartura e nem o transbordo. Isso aqui é uma relação de doação, não é de interesse, ela é primeiro de honra. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Pais, vocês não podem deixar de corrigir os filhos, de repreender os filhos, de chamar atenção. Versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque
Melhor é o lucro que ele dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Desculpa aí, eu tenho dislexia, eu preciso ler de novo. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que o da prata, do que ela dá, no caso, né, da sabedoria e do conhecimento, do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Cara, isso é muito poético. Olha isso. Os teus caminhos são deliciosos, e toda a sua vereda paz. Aqui está falando da sabedoria e do conhecimento, que é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Conhecimento e sabedoria. São coisas diferentes, é bacana perceber isso aqui também, tá? O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destinam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. É bacana a gente ler isso aqui, porque a gente está... Eu particularmente, eu fui por 25 anos, né? Desde que eu me afastei destes livros, né, e do conhecimento, eu fui por 25 anos cético. Por 25 anos eu procurei uma razão para as coisas da vida, eu procurei uma justificativa para tudo, sabe? Para as pessoas, para as confusões que eu me metia, para a vida em si, né? Para que valia a pena, para as paixões que a gente tinha. Então, quando você procura, né, você vai pesquisar, você vai entender o cosmos, você vai entender as galáxias, você vai estudar quântica, você vai se aprofundar do ponto de vista do conhecimento, né, do ponto de vista material. E aí você aprende muita coisa, você aprende sobre relacionamentos, você aprende sobre física, você aprende sobre química, né, você se impressiona, é bacana. Só que quanto mais eu estudei isso tentando me afastar, né, desses conhecimentos de Bíblia, me afastar de Deus inclusive, quanto mais eu procurava, mais eu fui descobrindo coisas novas, mas assim, gerando mais perguntas. Eu costumo dizer que eu saí do contexto bíblico para ir para o contexto ateísta, né? E quando você faz isso, hoje a gente tem uma briga, eu quero que você escute bem isso. Hoje a gente tem uma briga muito interessante de quem acredita no criacionismo e quem acredita no evolucionismo. Eu estudei muito Darwin, estudei muito essas questões, né, humanas, das árvores, dos ramos, né, do reino animalia, né, da evolução dos bichos, dos animais. Então Darwin entrou muito na minha cabeça quando eu descobri que Darwin era um revoltado com a Bíblia. E aí você pensa que o cara desenvolveu toda uma teoria, muito legal a teoria, porém ela vai ter muita fundamentação bíblica, porém ela criou um outro tipo de ser humano, o cético, aquele que não acredita que Deus criou o mundo. Aqui está dizendo que criou. Isso é um cara aqui que foi muito rico, é um cara que foi muito sábio, que foi muito respeitado, até hoje ele é falado, e esse cara, ele diz aqui: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Então aqui está reforçando aquilo que está lá em Gênesis, né, da criação do mundo. Hoje eu tenho uma coisa legal, caso você não saiba, então só para você entender. Hoje está todo mundo tentando te dividir em duas partes, né? Existe uma necessidade de colocar rótulos e necessariamente colocar em dois rótulos, um certo e um errado, bem e mal, criacionismo
e evolucionismo. Então quer dizer que um é do bem e outro é do mal. Um é verdade e outro é mentira. Não cai nessa não. Tá? Porque quando o pessoal faz isso, né, ele está querendo taxar, rotular, ele quer junto com, a pessoa quer junto com um contexto, te levar, trazer toda uma bagagem, dizer que o criacionista, ele é machista, que ele é fundamentalista, que ele é arrogante, que ele, enfim. Aí o evolucionista é o do bem, é o que é paz e amor, é que acredita na diversidade, que aí é anti-racismo, que é anti-homofobia, que é anti... Entendeu? Vai vendo, vai vendo. Então toma cuidado com isso, porque é tudo para você tomar nojo de um lado e abraçar o outro lado. Percebeu agora o jogo da dicotomia? Ou é verde ou é amarelo, ou é preto ou é branco. Entendeu? Então tudo é para criar na sua cabeça uma desistência daquilo que está escrito aqui. Vai por mim. Tá? Então assim, você vai perceber isso ao longo. É só você se perguntar um pouco e observar. E aqui eu quero defender o criacionismo, mas tem uma outra teoria muito legal. Agora estou falando de ciência, tá? A ciência bíblica diz que Deus criou o mundo, aqui está escrito em Provérbios também, e a ciência humana, né? Aí alguns vão defender o evolucionismo, necessariamente eles querem contrapor, dizer que é bobagem esse negócio de que Deus criou o universo, Deus criou o planeta, Deus criou o homem. O evolucionismo prefere dizer que a gente veio do macaco, né? Eu não vim do macaco, espero que você também, e nada a ver com papo de racismo, né? A gente não veio do mundo animal, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. E aí, quando você se depara aqui de novo com Provérbios falando, né? Eu preciso voltar e falar essa questão. Estava falando assim do evolucionismo e do criacionismo e evolucionismo. No criacionismo, vários cientistas estão se juntando para defender o design inteligente. Aí eles vão com argumentação, já que o povo fala que você vai acreditar que Deus fez, num dia ele criou o homem, né? Quando a gente, hoje olhando a vida ao nosso redor, a gente não acredita nisso, não faz sentido. A gente sabe que leva 9 meses para um bebê fecundado se desenvolver e leva uma vida inteira, né, de 20, 30 anos para um homem se formar. E a Bíblia falou que Deus fez ele do pó da terra. Então vai ter essa discussão, vai observando. E aí agora tem essa do design inteligente, que é muito interessante, são vários cientistas aí trazendo uma argumentação lógica e também material. Mas isso tudo só para quem quer essa explicação. Você quer sabedoria? Foca aqui. 22. Está falando aqui do conhecimento, né? Pelo conhecimento divino, pela sabedoria, ele fundou a terra, né? E com inteligência estabeleceu os céus, e pelo seu conhecimento os abismos se rompem, as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguros no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Mais uma promessa de sabedoria aqui. Quando a gente busca a sabedoria divina, ela vai ser vida para a alma, adorno ao pescoço, ou seja, que traz orgulho para a gente, e vai fazer a gente andar seguro no nosso caminho e não tropeçar no nosso pé. E quando a gente deitar, a gente não vai ter medo, a gente vai ter um sono suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não temas o pavor repentino. Gente, tem uma coisa que pega muito hoje em dia as pessoas, que vou falar, né? A questão da ansiedade. E a ansiedade por si só, ela não é ruim. Eu lembrei que agora eu preciso comentar. A ansiedade por si só, ela não é ruim, ela é boa. Ela provoca as nossas habilidades de
de projetar soluções, de buscar novas soluções, né? De pensar nos problemas, mas aí a ansiedade por si só, que seria, né, um bom recurso mental para nos posicionar frente às circunstâncias, ela se torna um problema quando a gente acumula ansiedade e se sufoca e permite que vire pânico, né? Permite que aquela ansiedade nos deixe faltar o ar, então vira pânico. E eu acho interessante ler aqui, para a gente não temer o pavor repentino, né? O pânico, não sei se vocês interpretam assim ou entendem assim, né? É aquele medo repentino, é aquela coisa assim repentina. Então, se você lê isso aqui no momento desse, leia: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Quando as pessoas vier, arremetida é assim, é quando as pessoas vier te enfrentar, vier te apertar, te arrochar, né? Trazer pressão em cima de você. Então, para não temer esse pavor repentino, respira, não tema, e aí vem a resposta. 26, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Gente, é só acreditar nisso aqui, coloca nas mãos de Deus, cria essa relação, tá? Direto com a fonte, direto com o Criador, diária. Por mais que seja difícil, você que inclusive está tendo crises, né, de medo, de ansiedade, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Porque o Senhor será a tua segurança. Não sei você, mas quando eu penso no Senhor, né, e me conecto, aí tem várias formas, eu posso depois comentar. Passa, essa sensação passa, ela passa, tá muito além do material, e mais você está vendo pessoas sendo acometidas por crises, né? Seja de ansiedade, seja de pânico, né? Que é um nível a mais de ansiedade, seja de depressão. Estou falando de ansiedade porque aí é o que normalmente nos dá pânico, nos pega, e eu já tive, eu falo. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Vou ler de novo. Não te furtes, não deixe, evite fazer o bem a quem de direito. Você pode questionar aí a quem de direito, né? Estando na tua mão o poder de fazê-lo. Pensa aí do seu jeito, eu já pensei, já entendi. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Não, isso aqui eu tenho que falar. Você não pode dizer para uma pessoa necessitada, né, vai e volta amanhã, que eu vou te dar. Se você tem agora, se você tem a possibilidade de resolver agora a ajuda dessa pessoa, seja financeira, seja de comida, né? Você pode dizer, não vou dar. Agora, dizer, vai e volta amanhã que eu vou te dar, se você tem agora, né? Não, melhor não. Faz o que tem que fazer, o que você tem que fazer na hora, se você pode fazer. 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Jamais pleiteis com alguém. Pleitear aqui deve ser discutir, né? Sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Lembra que eu estava falando de você criar uma relação, criar um contato? Quer ter intimidade? Então não tenha inveja do homem violento. Aí você pode definir, claro, falar homem, mas da mulher violenta, do ser humano violento. Aí você pode ter várias definições de violência, né? Pode ser agressividade, pode ser petulância, pode ser... não é só a pessoa firme, mas aquela pessoa abusada, né?
pessoa grosseira, pessoa estúpida, pessoa sem escrúpulo, não tem inveja e nem segue esse caminho, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Espera lá, o Senhor trata com intimidade aos retos. Você está querendo relação com Deus? Então seja reto, seja justo, seja íntegro, seja reto. Procura aí dentro do seu coração o que vem a ser reto. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Terminando o 33, o 34 e o 35, certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Escarnecedor aqui você pode entender quem tira onda, quem faz bullying, né? A palavra mais moderna. Quem caçoa, quem zomba, então é escarnecedor. Então ele zomba também, ele vai fazer bullying, né? Com quem tira onda, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Essa eu tenho que olhar. Deixa eu terminar aqui, entendendo o que eu li. Ignomínia. Ignomínia é grande desonra infligida por um julgamento público, degradação social, opróbrio, caráter daquilo que degrada, humilha. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a degradação, uma grande desonra por julgamento público. Entenda aí, interprete. Eu termino assim o capítulo 3, né? Compartilho com vocês um pouco também do que eu percebo aqui lendo isso aqui. Tem muito mais, você percebeu muito mais. Você que assistiu agora, ou você que está lendo, eu te aconselho ou melhor, eu te peço, né? Escreve aí, compartilha aí se você aprendeu, se valeu para você alguma coisa. Quiser reclamar, dizer que não concorda, discorda, acha que isso aqui está atrapalhando, né, o desenvolvimento, né, da evolução, coloca aí também. Eu vou ter prazer de ver o seu comentário, né? Pode ser que a gente comente, mas seja respeitoso também, né, com as pessoas que porventura comentarem, né? Isso aí tá faltando para as pessoas que se posicionam, seja no meu perfil, seja em qualquer perfil, seja reto, né? Porque se você for reto, você vai conseguir intimidade com o Criador. E eu dedico a você esse finzinho, né? Deixa eu ler isso aqui de novo. Porque o Senhor, vou transcrever, porque o Senhor trata com intimidade aos retos. Vou ficar com essa aqui hoje. Você quer intimidade com o Criador? Seja reto. E invoca, pode invocar, porque confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esse aqui, a minha tia, de quem eu herdei essa Bíblia aqui, ela marcou aqui, ó. Dá para ver? Então, é uma frase bonita. Confia no Senhor. Ponto. Fica com essa para o dia de hoje. Um grande abraço. Aproveite o sábado com a família. Um beijo e divirta-se muito.